Algum tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre filmes famosos que ninguém sabe, mas que na verdade surgiram de livros que não são nem tão famosos assim. Esse vídeo deu super certo, aliás, foi o melhor vídeo do canal até então. Então, muito obrigado a todos que compartilharam, a todos que assistiram, a todos que gostaram. Eu demorei um pouquinho para trazer a continuação, mas aqui vai a parte 2. Vamos falar um pouco mais sobre livros desconhecidos que viraram filmes famosos. Stuart Little é a história de um ratinho que é adotado por uma família humana, certo? Bem, de acordo com o livro, não. Aquele não é um rato, ele só parece um rato. Tem pelo de rato, nariz de rato, cauda de rato, bigodinho de rato, mas não é um rato. Ele é filho biológico da família. Prefiro não saber como. O livro segue menos uma história linear e mais uma sequência de pequenas aventuras aleatórias. Stuart trabalhando como ajudante na sua casa, Stuart navegando no seu barquinho no Central Park, Stuart dirigindo um carrinho de corrida, Stuart vivendo sozinho por um tempo. Algumas aventuras são mais parecidas com o filme, como a da passarinha que ele salva, que acontece também no filme, mas todas são tratadas como uma coisa muito mais simples. Por exemplo, a passarinha vai embora e depois disso não é mais citada. Snowball é um gato normal que só aparece de vez em nunca. O Curioso Caso de Benjamin Button é um filme que adapta a história de um garotinho que nasce velho e vai se tornando jovem com o passar do tempo. Pra quem não viu o filme, isso deve ser uma descrição muito estranha, mas pô, o filme é de 2008, já teve tempo pra ver ele. O livro original é bem pequeno na real, não sendo exatamente um livro pra crianças. Tem piadas aqui e ali, mas muitas delas eu acho que funcionam melhor pro público adulto do que pro público infantil. Provavelmente a coisa que mais me pegou desprevenido foi mesmo o tom do livro. Quem viu o filme está acostumado com uma história que se leva a sério, é triste, melancólica, pra dar vontade de chorar mesmo. No livro não, aqui as coisas parecem ser uma sátira, um exercício de criatividade do autor para ver como seria a vida de um personagem que nascesse assim. Outra coisa que muda do livro pro filme é a maneira como Benjamin Button nasce. No filme ele nasce mais como uma criança deformada e não como algo mágico em si. Ele parece um velho, mas tem o tamanho de um bebê, fala como um bebê, age como um bebê. No livro não, aqui ele nasce como um homem de 70 anos, falando, dando conselhos sobre a vida, usando bengala, com uma barbona do caramba, sendo mais pai do próprio pai do que ele. O primeiro capítulo inteiro do livro é dedicado a mostrar o quanto que isso é estranho. Família Addams é outro que eu não faço muita questão de explicar. Poxa, você sabe o que é Família Addams. Ainda mais com os filmes mais recentes, a série da Wandinha, você conhece a série, ok? Não vem mentir pra mim não. Família Addams é um caso curioso porque eles não vão surgir originalmente como uma família. Eles eram personagens de tirinha de revista, no caso aquelas tirinhas de página inteira, que era um quadro só. A Mortícia sendo a primeira a ser criada, seguida pelo Mordomo, o Tio Chico e assim por diante. Mas no começo eles não eram uma família, eles eram apenas um núcleo de personagens meio bagunçado. Às vezes a criança era filha deles, às vezes era só do Gomes, às vezes nenhum nem outro. Às vezes a avó era a avó de um deles, às vezes de outro. Às vezes eles nem se conheciam. Vai ser só na primeira série de TV que essa relação vai começar a ficar um pouco mais clara. Aliás, uma curiosidade dessa bagunça é que o nome da família nem era Addams. Eles eram a família do Charles Addams, escrita pelo Charles Addams. Só que o nome foi ficando popular e acabou deixando assim mesmo. O personagem que eu acho mais interessante dessa época é o Mãozinha, do inglês The Thing, que não era só uma mãozinha no início. Originalmente ele não era só uma mão, tinha um corpo, tinha braço, perna eu acho que não tinha não, mas você entendeu. Ele fazia meio que o papel do gelinho do He-Man, sabe? Sempre escondido nas brechas das cenas pra você tentar adivinhar onde que ele tá dessa vez. O próximo é o Expresso Polar, obrigado ao Gabriel de Andrade Braga 1904 pela ideia. E sim, parceiro, esse livro é do mesmo autor de Jumanji e Desatura. O nome desse cara é Chris Van Allsburg. E eu vou admitir que não sou o maior fã de Expresso Polar, mas o filme adapta muito bem a história do livro, só deixando a história um pouco maior, mais detalhada, mais séria, adicionando mais personagens e mais personalidade para o protagonista, que no livro não chega nem a ter nome. Mas eu acho que isso é mais uma decisão proposital. Quanto mais eu leio os textos desse autor, mais eu percebo que ele parece não se importar em detalhar demais as coisas. Provavelmente porque os livros são voltados para o público menor e por isso ele foca mais em desenvolver o mundo ao redor da história do que os acontecimentos em si. A Lenda dos Guardiões é um filme muito bom, baseado não em um livro, mas numa série de livros. Obrigado ao Widger4CK3R pela ideia. Desculpa, amigo, eu não faço a menor ideia de como ler o seu nome. Esse aqui eu vou admitir que eu tô mantendo mais como uma menção honrosa, porque eu gosto muito do filme, do que como uma análise mesmo, já que eu não cheguei a ler nenhum livro da série. Eu sei que o filme é muito bom e que ele adapta completamente os 3 primeiros livros, tendo que deixar as coisas bem mais corridas para isso. E no fim das contas é o que você espera. Quem sabe um dia eu não tenho a oportunidade de ler essa história e volto trazendo uma análise um pouco melhor. O próximo é o Poderoso Chefinho. Obrigado, o canal Terceiro, pelo comentário. Não acredito que eu tô chegando ao ponto de falar de Poderoso Chefinho na internet.
Esse provavelmente é um dos livros que mais mudou na lista, porque ele está naquela categoria de livros onde os produtores só pagaram direitos autorais porque quiseram mesmo, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. O livro acompanha ao máximo os primeiros 10 minutos do filme, quando o bebê aparece, chega e os pais tratam ele como chefe porque ele precisa de atenção o tempo inteiro. Toda aquela história sobre o bebê vir de outra dimensão e uns negócios assim é tudo coisa invenção do filme mesmo. O Sem Floresta. Esse é um dos mais diferentes da lista, sem dúvida, porque esse aí vem de uma tirinha de jornal e não só daquelas tiras grandes, são várias sequências de tirinha mesmo. Esse livro fez minha infância. Eu lembro de ter o DVD pra ele e ter um minigame no DVD onde você tinha que passar pelos lasers usando o esquilo. Quantas horas eu perdi da minha vida jogando isso. Saudade da época que ainda comprava uns DVDs e eles vinham com essas coisinhas extras. Vulgo a competição de The Voice que tinha do Shrek 2. Burn, baby, burn. Disco Inferno. Burn, baby, burn. Tão distante, eu amo vocês! Enfim, chega de saudosismo. Aqui nós acompanhamos um grupo de animais que de repente tem metade do seu habitat natural tomado por humanos. A partir daí, eles têm que lidar com balancear a vida natural deles com a vida moderna que chama tanta atenção dos bichinhos. De protagonista temos o RJ, que é o mais solto, acredita que não tem mal nenhum usar o que os humanos trazem, e do outro o Verne, que é um pouco mais conservador e acredita que eles devem manter as coisas como sempre foram. Nas tirinhas, porém, nada disso acontece. Os personagens estão lá, com mais foco no Guaxinim RJ, a Tartaruga Verne e o Esquilo Remy, mas o conflito principal não costuma aparecer aqui. Até tem uma crítica habitual do consumismo humano, com os animais sempre se ferrando com as coisas que os humanos criam perto do fim da história, mas fora isso, a história é completamente outra, já que, lembrem-se, isso não é um livro, é uma tirinha de jornal. É a mesma história de quando criaram aqueles filmes em CGI estranhos do Garfield, que eles tiveram que inventar todo um plot maluco por trás da história, porque não tinha nada pra contar e não dava pra fazer 1h30 do Garfield chutando a bunda do Odd. Gigante de Ferro é um filme que se você não viu até hoje, você tá errado, tá? Desculpa, você tá errado, não tem o que falar. Se você não assistiu isso, sai desse vídeo agora, vai assistir e depois você volta pra terminar de ver o vídeo. Valeu? Continua aqui porque já viu tudo, né? Tá bom. Gigante de Aço é um filme que trata de uma máquina de guerra gigante comedora de metal que desce na Terra e acaba formando uma grande amizade com um pequeno garotinho chamado Hogarth. No livro, isso segue sendo mais ou menos verdade. Um grande robô surge do nada, no filme ele cai do espaço, no livro nem isso é deixado claro, e o primeiro a ver a criatura é o garoto, que corre de volta para casa e conta para sua família o que estava acontecendo. Diferente do filme é que todos acreditam muito fácil no garoto, e seu pai, que aqui está vivo, pega uma espingarda e sai para caçar um monstro. Toda a cidade entra em apuros ao descobrir o que está acontecendo, mas aqui não tem detetive tentando investigar o caso, já que ninguém da cidade se importa em chamar as autoridades, afinal de contas quem ia acreditar neles? E se depois disso você acha que o garotinho corajoso salva a fera de metal igual acontece no filme, você está redondamente enganado. Aqui no livro não faz questão de ser bondoso, porque na primeira oportunidade que o garoto tem de atrair o robô para uma grande fossa cavada por eles mesmos, no meio da cidade, é exatamente isso que ele faz. E depois disso toda a cidade se junta e enterra o gigante vivo. Bem, vivo não é exatamente a palavra, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Meses depois o robô consegue se livrar, e só aí a amizade entre os dois começa. Uma amizade que dura pouco porque logo menos começa a chegar outro invasor na Terra. Um grande dragão que cobre todo o céu e exige sacrifícios vivos ou ele acaba com o mundo. Ninguém consegue resolver o problema, mas o Gigante de Ferro chega para ajudar na última hora. E se agora você está esperando que vai ter uma batalha de titãs, sinto muito porque isso não acontece. O robô desafia o dragão numa competição de quem aguenta mais calor e assim consegue convencer o dragão a ir para o sol repetidas vezes. Acaba que o dragão fica tão ferrado que ele admite derrota e se torna meio que o escravo do robô. O que de alguma maneira termina com a fera sendo obrigada a voar pelo céu da Terra, cantando uma música espacial tão estranha que desanima todos os humanos a começarem novas guerras. E foi isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais alguns livros desconhecidos que viraram filmes famosos. Esse vídeo dá muito trabalho, então se você puder compartilhar, eu agradeço muito. Sempre ajuda pra caramba quando vocês compartilham, comentam aqui embaixo. Eu sei que teve gente que comentou filmes no vídeo passado que eu não consegui trazer aqui. É porque alguns deles eu não assisti ainda ou não tenho acesso ao livro. Então não tem como eu fazer uma review correta deles por enquanto. Eventualmente eu pretendo trazer eles também, tá? Se você tem mais alguma ideia de livros que podem ser tratados aqui no canal, seja em um quadro como esse ou seja em outros quadros, você teve alguma ideia bacana de um vídeo que você acha que seria legal assistir, pode comentar aí que eu vou levar em consideração, quem sabe eu acabo trazendo num vídeo futuro. No mais é isso, muito obrigado por assistir, um beijo, até a próxima.